Então, boa Boa noite. noite. Boa noite. Boa noite, pessoal. Boa Boa noite. noite. Boa noite. Boa noite. Como é que vocês estão por aí? Aqui em Salvador, muito frio. É mesmo, Frio. Dina? Quanto que tá fazendo? Ave Maria, eu nem sei dizer, eu tô tremendo de frio, toda encapotada aqui. É mesmo, mulher. Olha. Em Cuiabá, 40 graus. Quente. Gente, eu tô indo pro Piauí amanhã de manhã. Eu tô aqui de casaco em São Paulo e vou pegar lá uns 40 e poucos graus, né? Eu já estou aqui em Jaguaribe, no interior do Ceará, e está bem quente. Deve estar uns 39, 40 graus por aqui. É o BR Obró. Quem fala? Aonde vocês estão? Fala BR Obró? Não, Sim, aqui no Ceará fala BR Obrol. Vocês já ouviram falar? Não, o que que é? não. Fala, Setembro, Sérgio. outubro e novembro. E E dezembro. dezembro. É, Oi, querida, como que você tá? Oi, tudo bem, e Tô te ouvindo vocês? agora, Cris. Tô bem, que bom que você veio. Cheguei correndo, mas cheguei na hora. Muito bom. A gente tá recebendo todo mundo, dando as boas-vindas. Mas eu já vou começar pra gente iniciar as apresentações e para a parte mais gostosa e mais importante. É, Hoje a gente está com um tema que a gente gosta bastante de conversar no Papo Artesanal, na verdade na Artesol, né? Tanto que a gente em breve vai ter um curso sobre design e artesanato. É, que aí a gente também vai ter uma surpresa no final para contar para vocês. Mas as inscrições do curso já estão abertas. É, A gente convidou pessoas muito experientes e também que têm muito a contribuir com essa discussão. Então, enfim, a gente vai falar sobre o curso depois, mas que no final das contas tem a ver com isso que a gente vai fazer hoje, que é conversar sobre as experiências que a gente construiu entre grupos de artesanato e um trabalho colaborativo junto com os designers e as designers, né? Que foram Camila, Sérgio e Olivia, que vai entrar daqui a pouco. Para quem não sabe, eu vou falar um pouquinho sobre o Laboratório de Inovação Artesanal da Artesol, que está na terceira edição. O Lab, ele nasceu como um sonho, assim, né? Eu acho que dentro da instituição vinha pensando bastante sobre essa possibilidade, é, enfim, que já vinha sendo construindo há muito tempo internamente, dessa colaboração de pensar artesanato e design juntos, sem necessariamente impor, as formas, a lógica do design para o artesanato, mas como combinar, esses dois campos que têm tanto a ganhar e de forma que o trabalho das artesãs, das técnicas. Olá, boa noite. Seja o trabalho enfim, né, das artesãs, das técnicas, das associações, seja valorizado e que a gente consiga construir uma perspectiva de inovação, que não é inovação do começar do zero, é inovação do criar junto, do valorizar, do otimizar processos, do fazer o nosso olhar rever aquilo que a gente já conhece, né? Principalmente isso como uma prática para dentro dos grupos, enfim. Então, o Lab surgiu como esse sonho, tá na terceira edição. Na primeira edição, a gente trabalhou com 5 grupos. Na segunda edição, a gente trabalhou com 3. E nessa edição, nosso terceiro Lab, a gente trabalhou novamente com 3 grupos.
a gente comprou também um sonho e um desafio de trabalhar com a linguagem da moda e acessórios de moda, que a gente sabe que tem um outro tempo, tem uma outra dinâmica e também tem uma coisa do desejo, né? Então a gente quer coisas de moda que sejam, que a gente também gostaria de usar, a gente quer conseguir acessar esse lugar da visibilidade, das passarelas, enfim. E a gente acha que o artesanato tem que estar em todos os ambientes, então por que não trabalhar com a linguagem de moda também? Embora seja difícil, desafiante, tem um outro tempo, enfim. Então, nesse lab, a gente se propôs a trabalhar dentro do universo da moda, mas dando ênfase aos acessórios. Aí a gente fez uma seleção muito cuidadosa e muito especial, assim, que prezou por grupos que tenham uma identidade forte, que tenham uma capacidade produtiva, uma organização, porque a gente gostaria de ter esse processo de fortalecimento dos grupos, mas que também renda frutos comerciais, né? Então, a gente tentou pensar um pouco nisso. Aí a gente selecionou também um time de designers muito maravilhoso, que já tinha experiência, bastante experiência com design, com moda e com artesanato. E aí, esses longos meses de trabalho intenso estão sendo finalizados, assim, né? O trabalho de criação e de colaboração e de amadurecimento. E em breve essas coleções vão ganhar o mundo. E aí a gente está aqui para discutir esse processo e o lançamento das coleções vai ser no final do ano. Então vai ter mais uma etapa ainda, que a gente está bem curiosa e bem desejando que aconteça da melhor forma possível. Aí a nossa ideia hoje, para ir direto ao ponto, é então fazer um bate-papo, fazer um bate-bola entre designer e grupos, né? Na verdade, uma representante de cada grupo. Então a gente tem aqui. é, Cheguei a fazer minha Oi, música. Kátia. Oi, a Gilza. Oi, Valquíria. Tudo bem? Tudo bem? E aí? Como vocês estão? Bem-vindas, que bom que vocês vieram. Aí a gente vai ter então um bate-bola de designer e grupo. A gente vai começar com a dupla, digamos assim, Camila e Bárbara. Camila é designer, com bastante experiência em criação, em moda, e várias outras habilidades. E Bárbara é representante da Chitarte, que é a Associação de Artesãs de Cachoeira, na Bahia. E aí, enfim, vou já passar essa bola para elas contarem um pouco para a gente sobre como foi esse processo, quais os desafios, que a gente também não vai dourar muito a pílula, né, gente? E falar que, nossa, só flores, não é isso, assim. A gente sabe que tem desafios, mas também quais as soluções que a gente encontra na vida real, né? Para esse trabalho em dupla, na verdade, em muitas, né? Que é sempre designer e muitas artesãs e agente da equipe, enfim. Então, Camila, e Bárbara, convido vocês a apresentarem, a experiência aí de colaboração, de cocriação, com o Chitarte. Então, passo a bola para vocês. Boa noite, gente. Se você quiser se apresentar, né? Começar, acho que nossa, é a nossa representante aqui, a nossa estrela. Então, se quiser falar só um pouquinho, e a gente vai continuando juntas. Pode ser. Boa noite, né? Boa noite a todos, todas e todes. É uma honra poder estar aqui presente hoje, nesse momento, né, de celebração. Eu sou Bárbara Nunes, para quem não me conhece, eu sou mestra artesã, estou na condição de representante legal da Chitarte, e passo a vez para Camila, né? Essa amizade que cresceu, essa parceria que cresceu a partir da Rede Arte Sol, para que Camila explane e depois, então, eu tomo a palavra novamente. Certo. Gente, meu nome é Camila, eu sou designer de moda, também sou artesã.
E a gente desenvolveu uma coleção juntas, né, com a Chitart. A gente está desde final de abril trabalhando juntas nessa proposta. E o desafio era a gente transformar, porque a Chitart já tem uma produção bem consistente, já tem um histórico, né? Acho que a Bárbara depois pode explicar um pouquinho mais, mas já estão há mais de é um grupo que já está há mais de 30 anos juntas, trabalhando principalmente o bordado na chita como uma representação, como, né, essa questão da tradição e identidade mesmo. E é um grupo de mulheres muito talentosas, assim, é um bordado muito lindo. E aí a Start estava trabalhando com mais coisas para casa, né? Então a gente buscou na ideia de trazer uma coleção de moda para trazer mais valor agregado. É, será que eu já coloco aqui a apresentação? Que daí eu já posso ir mostrando o que a gente desenvolveu, né? Pode, claro, fica à vontade. Só um minutinho, gente. Vou compartilhar minha tela aqui. Ah, então, aqui é a Chitart, né? Que é um detalhe de uma das bordadeiras. E aqui eu já estou aqui me considerando a 18ª integrante, né? Porque foi bem intenso aqui nosso trabalho juntas. A Chitart, ela nasce na cidade de Cachoeira e está há mais de 30 anos cultivando essa arte têxtil por meio da produção e do ensino de diversas manualidades. Assim, diversas, são muitas mesmo, sabe? Desde do barafunda, o bordado livre mesmo, a casinha de abelha, crochê, tricô, costura, muita coisa, assim, foi bem gratificante de conhecer todo esse repertório, né? E hoje a associação reúne 17 mulheres artesãs que têm nessa chita bordada identidade comum de trabalho, tecido carregado de história e tradição. E a proposta era valorizar ainda mais esse trabalho do bordado livre na chita. Aqui tem um zoom assim numa peça só para vocês verem o como é rico esse bordado, né? E aí a partir do conceito de união, a gente pensou em misturar técnicas que o grupo já trabalhava, utilizando materiais naturais e sustentáveis para o desenvolvimento de uma coleção de acessórios. Então é sempre pensando a partir do que a Chitart já fazia, o que a gente poderia trazer de novidade, né? Bem, e aí o caminho qual foi, né? Então, para a gente trabalhar com acessórios, a gente pensou principalmente na confecção de bolsas. A gente teve vários itens, mas bolsa foi nosso carro-chefe. E a chita, ele é um tecido lindo, mas ele é um tecido relativamente frágil, né? Para a gente pensar em colocar peso e tal. Então, o primeiro desafio foi pensar em como que a gente ia sustentar melhor esse tecido para fazer as nossas bolsas, né? E pensando nessa questão da sustentabilidade, e não só isso, também o acesso de materiais que não tivesse um custo muito alto, né? A gente elegeu o cobertor Tomara que Amanheça, até é um trocadilho legal, assim, de se pensar nesse novo horizonte, né? Como sustentação para as bolsas, pela sua resistência, para valorizar a tridimensionalidade da linha sobre o tecido. Esse é aquele cobertor de doação, sabe, gente? Opa, peraí. Ai, gente, peraí. Vou voltar aqui para minha. Cadê minha? Aqui. Bem, então aqui é um zoom dela trabalhando. E aí a gente desenvolveu, assim, a ideia, quando a gente chegou lá, foi mais de pensar em como aumentar esse repertório para que esse trabalho pudesse criar pontas soltas, assim, numa ideia de tipo, uma ideia de continuidade, né? Não de coisa inacabada, mas que desse continuidade. Então, por exemplo, o bordado favo de abelha, que a gente vê muito assim, almofada, coisa assim, a gente colocou a semente de oricuri, por exemplo, né, para trazer essa tridimensionalidade e para trazer esse contraste também da madeira com a chita. É, pensando também nessa, né, de trabalhar mais esse tecido, essa tridimensionalidade, né, e dar mais estrutura, a gente também chegou numa solução de cestaria com sacola. Então a gente mudou completamente a chita, né, trazendo não só aquele bordado, também com a cestaria, utilizando o ponto de crochê. Então, a gente acabou chegando no. Primeiro, a gente tinha pensado em fazer com corda,
E aí a Bá sugeriu, não, vamos trabalhar com a sacola plástica, né? Porque é uma coisa que todo mundo tem sacola plástica, a gente consegue ter muita capilaridade, muitos alunos que também podem fornecer sacola plástica com um pedido maior, por exemplo. E a gente está tirando isso do meio ambiente, trazendo, enfim, ninguém não dá um aspecto de sacola plástica, né? Então a gente trabalha essa cestaria com a sacola plástica. E a sacola também como enchimento. Então a gente pega essa sacola e trabalha ela para dar um aspecto de miçanga. E. Eu interrompo aqui. E aí, gente, basicamente foi isso que a gente trabalhou. A gente não quis dar muito spoiler aqui, porque a nossa coleção só vai ser lançada agora, acho que é final de outubro, início de dezembro. Final de novembro, início de dezembro, então não quis mostrar muito. Mas é mais para mostrar para vocês qual que foi o nosso trabalho de investigação mesmo. Então, a gente abriu bastante o leque também, a gente desenvolveu um bordado que a gente não mostrou aqui, porque a gente desenvolveu o produto. Ai, como é que... Peraí. Meu vídeo. A gente utilizou retalho de cor, então a ideia foi bem de criar repertório mesmo, porque a partir disso a Chitarte poderia, enfim, criar cada vez mais desenvolvimentos também. A Chitarte tem, acho que a Bárbara pode explicar melhor, mas a Chitarte tem um papel muito importante na questão de educação e transmissão desses saberes, né? Então, a ideia foi bem de criar coisas novas, né? Para, em cima disso, desenvolver mais coisas novas e conseguir envolver mais o grupo. Obrigada, tá muito barulho lá dentro. E é isso. Bom, pegando essa fala de Camila, né, eu aqui me emociono em reviver, né, cada momento que a gente esteve junto, né, a gente sabe que foi um grande avanço para a Chitarte, como eu imaginava que ia ser, né, por isso que a gente quis participar e eu convido todos os grupos para o próximo ano se inscreverem, né, já se organizarem para se inscreverem, porque é uma experiência maravilhosa. A gente iniciou em abril. Um dos maiores desafios para a gente foi as duas vindas de Camila, né? Uma em junho, período junino em Cachoeira, que é muito intenso, e muitas dessas artesãs, para além de serem artesãs, também comercializam produtos que fazem, como churrasquinho, né, batata frita, são produtos diversos, produtos da agricultura familiar também. Então, o período foi intenso para a gente, e a segunda vinda dela foi no mês de agosto, que a gente tem uma das maiores festas, que é da Irmandade da Boa Morte. Então, isso terminava que ficava um pouco corre-corre para a gente, né? Mas não foi nada assim que a gente não conseguisse, né, correr atrás do tempo e dar conta. Contanto que a gente produziu, para além dos 10 produtos, que seria o limite máximo, combinado, né, entre nós e um processo assim de muita troca, muito aprendizado, a investigação de Camila, deixando sempre nós artesãs a trazer esse universo de técnicas, porque a Chitarte, para além de serem artesãs, são também instrutoras, então cada uma carrega muitas informações, muitas técnicas. Então, primeiro ela fez essa busca ativa, né, para que a gente pudesse expor a amostra de todas as técnicas que a gente produzia. Então, foi uma chuva de informação muito grande, né? Que eu imagino que a cabeça dela borbulhou de tantas informações. Então, quando ela veio para Cachoeira, a gente expôs todas essas informações que a gente tinha mandado já com foto com ela. Então, a gente começou a trabalhar, né? Ela deu a sugestão do cobertor, e então a gente trabalhou com a sacola, como vocês viram, porque a gente já tem essa preocupação com o meio Bárbara, ambiente. desculpa te interromper. Teu fone tá dando muito chiado. Veja se você consegue Desculpa. dar um.
Desculpa. Vamos ver se melhora. Olha se melhora. Não. Eu acho que pode ser de estar encostando no Melhora cachecol. assim? Você tirou o fone? Melhora? Não, ele tá dando um chiadinho. Ainda sem microfone? Sim. Mas Então tudo deve bem, ser, a gente segue. Acho que a deve gente ser segue. Tá então dando no pra ouvir. notebook. É. É. Então é isso. Então a gente fez essa imersão de várias trocas, né? Para vocês terem ideia, tem produto que a gente produziu a partir dessa imersão que a gente vai estar contribuindo com o meio ambiente, retirando 20 sacolinhas em um único produto, né? Aquelas sacolinhas de supermercado. Então, para além de ser um produto, contribuição com o meio ambiente, com essa contribuição para gerações futuras, e a Chitarte tem esse pensar. Então, eu só tenho a agradecer, né, por esse universo que foi vivido, né, em alguns meses, porque quando a gente vê um produto acabado, a gente não pensa assim, a imersão que foi, o mergulho, o aprofundamento que a gente viveu no decorrer desse tempo e que só amadureceu cada vez mais o grupo, mostrou que a gente é capaz da gente poder conciliar as técnicas, podendo inovar sem a gente perder a nossa identidade, que é a chita bordada, esse tecido que chegou à cidade de Cachoeira, no período colonial, que nos tornou patrimônio cultural da cidade. Então, o designer e o artesanato, sim, mais uma vez, prova que consegue conviver junto, caminhar junto, agregar e sem perder o respeito um para com o outro. Então, gratidão a toda a Rede Arte Sol, a Camila, né, que, como ela disse, já é a 18ª artesã da Chitarte. Um abraço grande e obrigada. É uma honra poder estar com você. Obrigada, Bárbara. Obrigada, Camila. Eu queria só fazer um comentário antes da gente seguir, Ana, que é muito interessante a gente perceber que esse programa ele é um programa bastante longo, né? Ele tem a duração do ano nesse encontro, duas idas, né? Duas imersões durante o ano para desenvolvimento das coleções. É um trabalho bastante aprofundado e ele é pensado justamente para que as associações se apropriem das técnicas, né? Tenha uma troca ali rica para que a coleção ela não seja só o produto final, mas que o que se aprende nesse processo todo seja apropriado pelas artesãs e elas consigam, né? Vocês consigam, né, Bárbara, como você está falando, seguir criando, tipo, a partir de uma técnica que vocês desenvolveram juntas, isso desenrola em outros produtos, né? Então, esse processo do Lab é uma imersão e é um trabalho muito longo, porque não é só, o que já é bastante coisa, uma criação de uma coleção é muita coisa, mas ele vem trazendo essas ferramentas também, né? Para que vocês sigam inovando e criando e com domínio sem depender desse processo para criar novas peças, né? Então, sim, obrigada pela colaboração de vocês. A gente segue, então, para a próxima dupla? Seguimos. É, também fazer esse comentário, né, de que é muito bom, assim, eu acho que é isso, né, sem tirar os desafios e tal, eu acho que tem algo que a gente valoriza muito no processo, que é justamente o aprendizado, que é o que a Helena estava falando. E eu acho que conversando entre nós, né, da rede, assim, a ideia do Lab é sempre essa, essa dupla missão, digamos assim, né? Que é um fortalecimento dos grupos através dos aprendizados, que tem a ver com conhecimentos de design, mas não só, muitas vezes tem a ver com o fortalecimento do grupo mesmo, né? Organização, estruturação.
e o desenvolvimento de uma coleção. E embora seja um processo longo, muitas vezes é um tempo curto para conseguir fazer as duas coisas, né? Então, acho que o meu reconhecimento também para os grupos e para os designers que conseguiram, eu acho que fazer o melhor das duas coisas. Tanto do fortalecimento, né, do amadurecimento do grupo, que a Bárbara falou, quanto da produção das coleções, né? Então, é isso. Com isso, eu vou agora chamar a segunda dupla para o nosso bate-bola. Gente, se vocês tiverem dúvidas, questões, coloquem aí pra gente, tanto no chat ou levantem as mãos pra gente ir colocando as nossas perguntas e comentários também. Então, enfim, vou chamar Sérgio e Gilaine. Gilaine, você tá por aí? Pronto. Sim, tô aqui. Com vocês, gente. Oi, Tá, deixa eu... gente, boa Vai, noite. Sérgio, começa aí. É uma alegria estar aqui, né, com vocês, falando mais uma vez sobre esses dois assuntos que me interessam tanto, né, o design e o artesanato. Eu já venho nesse caminho há bastante tempo. Antes mesmo de estudar design, eu já era artesão. Então, eu sou um artesão que me tornei designer e agora estou com um trabalho autoral em arte. Então, dei uma mesclada aí pelos caminhos possíveis, certo? E nesse meio tempo, né, eu já desenvolvi algumas coleções para alguns grupos de artesanato, né? Esse meio tempo que eu estou falando são quase 25 anos, né, de design. E, essa experiência que eu tive esse ano no Lab, né, da Arte Sol, foi algo completamente novo, desafiador, né, e muito enriquecedor. E, e a gente trabalhou com o grupo TC Arte, que são as guardiãs redeiras, né, de produtos que são patrimônio de Mato Grosso, né, de Limpo Grande, de Várzea Grande. E aí eu queria, Gilaine, né, Gilaine aqui para o Ceará, que você falasse um pouco, né, para começar, sobre a TC Arte e também o trabalho que vocês fazem. Tá, muito boa noite. Meu nome é Gilaine Maria, sou presidente da Associação das Redeiras. Gente, tá caindo a luz aqui, eu acho que vai chover, tá? Se cair, é porque tá chovendo. É, desculpa, tá? Eu represento, na verdade, né, o nosso coletivo de mulheres. O nosso grupo começou, na verdade, a TC Arte nasceu em 2021, e com 15 mulheres que estavam desacreditadas, né? E a gente faz redes, que é o nosso principal produto, e outras peças artesanais também. E eu sou a porta-voz do grupo, né? Inclusive, nessas 53 mulheres, desde quando nós nascemos, nós temos várias demandas e projetos. E quando eu vi o edital do Lab, eu sempre tive esse interesse, né, da gente inovar, da gente buscar ser algo novo, né, para o coletivo. Eu acredito que a gente sempre tem que buscar inovações. E eu confesso para vocês que está sendo um dos maiores desafios da Teste Arte até o momento, até porque tudo que a gente faz de novo, a gente mexe com as pessoas e tiram elas da zona de conforto. E aí o novo é diferente do que a gente já está acostumado, então a gente é uma coisa assim que às vezes a gente não tem certeza se vai dar certo, se não vai dar, principalmente quando o trabalho é artesanal, né? Mas, por outro lado, o que vale também para a gente, para as redeiras que estão fazendo parte desse projeto, é a experiência, né, o conhecimento agregado, a troca. Inclusive, eu quero muito poder agradecer o Sérgio pela paciência. Ele esteve aqui. Ele praticamente já faz parte do coletivo. Eu já falei isso para ele e estou confirmando aqui com vocês. E poderoso, apesar de algumas dificuldades, alguns ajustes ainda que a gente tem que fazer nas peças. Mas eu acredito que a palavra é desafio. E tudo que é um desafio, e às vezes quando a gente vai lá para frente e vê o resultado final, a gente também vai se encantar e vai ficar feliz com o resultado, porque vai ter aquela sensação: olha, a gente foi lá, fez, esse é o resultado.
Então, é isso que a gente está esperando. Eu acredito que isso que vai dar certo. Eu, como presidente e porta-voz do grupo, né, das mulheres que estão fazendo parte desse projeto, continuar motivando elas, a acreditar, né? Então, é muito bom quando a gente olha para elas e vê aqueles olhinhos brilhando, e fala, poxa, foi eu que fiz essa peça. Então, eu acredito que até o lançamento final, depois de toda a repercussões que vai dar, com certeza isso vai motivar, vai inspirar ainda mais outras pessoas. E é isso, eu acho que está sendo lindo todo esse processo, eu acho que é muito importante a gente frisar, né, com relação a todas as etapas que a gente está passando, eu acho que é muito importante, e eu só tenho muito que agradecer a vocês, né, pela oportunidade, e espero que depois do resultado final, a gente possa conseguir, né, a gente que está participando desse projeto, todos os coletivos, inspirar novos artesãos a participar também. E é isso. Grato, Gelaine, pelas palavras. Eu vou começar aqui, né, mostrando um pouco do processo, né? Gelaine, o grupo TCA, né, já é um grupo querido a mim, né? Assim, eu acho que a gente, até pelo tempo, né, de desenvolvimento, né, mais ou menos 6 meses, a gente acaba criando essa conexão, né, com os grupos. É um pouco diferente de alguns outros trabalhos que a gente faz via outras instituições, que às vezes a gente passa uma semana, né, assim, desenvolve um processo assim mais rápido. Deixa então eu fazer aqui, mostrar um pouco mais do processo, tá? Vocês conseguem ver, gente? Ok. Sim. Bom, aí já vou mostrando um pedacinho, né, de uma das peças que a gente trabalhou. O grupo TC Arte, eles trabalham especificamente com tecelagem vertical, né? E é um tipo de tecelagem muito específico, assim, que pouquíssimos grupos fazem. E é algo assim muito rico, certo? Difícil, trabalhoso, demorado, né? E muito precioso. Então, é um trabalho que tem assim uma ancestralidade muito forte, muito marcada, né, em Mato Grosso, principalmente. Elas receberam esse conhecimento, né, das mães, avós, mas esse povo mais antigo recebeu do povo Guanás, né, que são indígenas da região, certo? Então, por isso que essa peça também tem um pouco de palha, né? Então, já foi uma das coisas que foram implementadas assim no trabalho que foi feito. E aí, falando um pouco sobre o processo, né? A gente iniciou de forma virtual com o grupo, tá? Então, nós aplicamos um briefing. Nesse meio tempo, né, fizemos uma pesquisa de moda e tendências, né, porque a ideia era que a gente trabalhasse dentro desse universo. Também estudos sobre a cultura pantaneira, né, para entender assim o que é que a região trazia enquanto cultura, enquanto histórias, o que é que ele trazia de condição para a gente desenvolver essa coleção, né? Assim, quais eram os traços que eram importantes constar nesses produtos, já que seria a primeira coleção diferenciada, né? E aí também nesse tempo a gente fez as mentorias online com o grupo, né? Que aí a gente foi com essa escuta das histórias, vivências, né? E as referências das artesãs. E aí partimos para o desenvolvimento da coleção e depois para idas a campo, né? Aí, nesse processo, né, a gente foi buscar as referências visuais e simbólicas,
né? E aí, dentro desse universo que a gente poderia desenvolver a coleção para essa localidade, para essa região e para essa comunidade e grupo, né? Foi feito um recorte que a gente faria uma coleção voltada, referenciada nas águas. Então a gente foi buscar assim a cultura pantaneira em relação a esse universo das águas, certo? A gente partiu para os bichos pantaneiros, para a viola de coxo, que é, né, assim, é uma viola feita com uma madeira específica e de uma forma específica de lá, Vitória Régias, né? A faixa pantaneira, que é tão marcante, né, assim, pelos pantaneiros que trabalham com o gado, né, ali na região. Então, a piscicultura, né, que é muito forte, até pela questão do rio Cuiabá, né, que é muito, é quase um personagem, né, do estado. Então, essas referências foram... Oi? Falou alguma coisa? Não. Essas referências são... E aí, gente, uma foto ao fundo do trabalho que elas fazem, né, para vocês terem ideia. Não só esses bordados, mas todo esse TA, esse tecido aí de fundo é feito no TA vertical, certo? Então é algo assim extremamente demorado. E por isso, assim, peças que são bem caras, né? Caras, assim, pelo tempo e pelo trabalho que elas exigem. Mas se a gente for ver, assim, nem seria um processo tão caro assim, porque acaba se tornando uma peça de arte, né? Mas, de qualquer maneira, são peças que são mais difíceis de comercializar pelo alto valor agregado, tá? E aí o maior desafio, né, desse processo, já respondendo uma das questões, foi exatamente fazer essas adaptações para acessórios, né, que pudessem ser comercializados de uma forma mais rápida, né? E, ao mesmo tempo, assim, é, a partir das técnicas que elas já fazem, né, desenvolver esses produtos sem perder as características dessas peças, né? Essa identidade tão marcada, tão marcante. Então, algumas coisas foram meio que testes, né? Então, essas fotos aí mostram, por exemplo, os primeiros testes com o uso da palha, né? No próprio TA. Então, isso foi uma coisa que a gente viu que dava certo, dava para fazer tanto no bordado quanto na própria trama do TA. Então, isso foi agregado à coleção. As varandas, né? Elas fazem um tipo de renda que é muito parecido com a renda filé aqui do Ceará e de Alagoas, que elas chamam de renda pulsar, certo? E aí a gente fez o uso em pequenas peças, né, para compor uma das peças que ela já utilizava. Então, trazendo essas informações, né, agregando outras possibilidades e outros materiais junto ao que ela já fazia. Então, dentro do processo criativo, nós fizemos um levantamento de referências visuais sobre o tema, né, o tema águas, feitas por elas próprias. Então, a gente partiu para um processo de colagem, de recorte e colagem, né? E daí já surgiu algumas possibilidades de trabalho, né? Em termos do que elas trazem na memória delas em relação a um determinado tema, certo? E o processo de colagem, né? Ele deixa a pessoa num processo mais lúdico e sem a trava de ter que desenhar, porque tem isso, né, da pessoa, eu não sei desenhar, porque isso foi ensinado na escola para a gente, né, assim, quem desenhava muito bem ficava como uma pessoa
que desenhava muito bem, e todos os outros não sabiam desenhar. Então, as pessoas têm meio que um bloqueio com isso. Então, a gente parte para o recorte, que aí dá uma facilitada no processo. Depois a gente foi fazendo, né, assim, os próprios padrões que seriam colocados nas peças, e aí os desenhos, né, os gráficos, né, que eles é como se fosse um gráfico de ponto cruz mesmo, certo? E aí a gente já foi partindo para a produção da coleção das peças, isso já na ida da primeira imersão, né? Eu passei 2 semanas com elas, uma semana em um mês e uma semana no outro mês. Então, a partir dos desenhos, a gente já foi fazendo, né, o desenvolvimento de como ficariam alguns produtos, né? Então, estou mostrando aí algumas partes de produtos que ainda vão ser apresentados, né, no lançamento. E depois a gente partiu também para a produção de fotos profissionais, né, com modelo, com fotógrafo profissional, para fazer um catálogo. Então, também teve esse processo da parte criativa, na produção do catálogo, né? Teve todo esse processo. Então, alguns resultados, né, que a gente observou nesse processo, né? A coleção traz peças com forte identidade visual, combinando a tecelagem tradicional, que elas já faziam, os elementos naturais e culturais da região, a coautoria, né, entre o designer e artesãs, novos caminhos para o trabalho das artesãs. Isso que a Ana falou, e a Helena também, são pontos importantes, né? Porque, na verdade, eu acho que o que fica de legado para elas, além de todo esse processo e dos produtos, é o processo mesmo, assim, que aconteceu exatamente com essa abertura mesmo da mentalidade delas, do olhar delas, né, para que elas vejam que é possível, de repente, fazer uma bolsa utilizando as mesmas técnicas que elas utilizam para fazer uma rede, certo? Um colar, um brinco. Então, pode reduzir a escala para poder, de repente, ter uma saída mais rápida. Então, coisas do tipo. E todos os elementos que elas utilizam, e cores, enfim, que são muito característicos do material delas, elas podem aplicar dentro desse processo que foi desenvolvido junto com elas, tá? Então, esse é o maior legado, assim, que eu vejo que a gente deixou, né, para o grupo. E aí eu trago aqui para finalizar uma, uma, um pensamento, né, do Sérgio Matos, que é um designer de Mato Grosso também, é excelente, maravilhoso, certo? E ele diz assim, que isso aqui ele falou por conta de um trabalho que ele fez com os indígenas, né? Aí nas comunidades, o design tem que entrar com muito cuidado e muito respeito, porque estamos falando de culturas ancestrais. Não podemos interferir de qualquer forma, são expressões riquíssimas de sentido, de valor e de beleza, certo? Então, eu trouxe aqui a fala dele porque eu super me identifico assim com esse pensamento e com esse processo. Aqui a gente vê mais um detalhe, né, de alguns produtos, certo? Que vocês vão ver mais informações quando acontecer o lançamento. Tá joia? Então, o que eu deixo aqui é um grande abraço, assim, né, para esse grupo maravilhoso que me recebeu tão bem. E um agradecimento especial, né, à Gilaine, que foi uma grande amiga, assim, nesse processo todo. E também a Arte Sol, né, por ter oportunizado essa experiência que eu tive, né? E é isso, gente. Estou aqui à disposição, que tiverem, enquanto dúvidas, ou pensamentos, ou, enfim, falas, estou por aqui, tá? Muito grato. Muito obrigada pela apresentação, Sérgio. Eu gostei muito de você ter explicado
apresentado, né, as etapas, assim, de desenvolvimento, né? Porque eu acho que uma coisa que parece um pouco, que pode parecer muito distante, para os artesãos, para os grupos, ou simplesmente para pessoas que não são da área do design, é como que se cria, né? Tipo, parece que parece um dom, digamos assim, né? Parece que vai vir uma luz, Inspiração. uma inspiração, assim. E a gente sabe que tem a ver com inspiração, mas tem muito a ver com prática e tem a ver com isso que você e Camila comentaram até agora sobre o olhar, né? E eu achei muito legal você ter dividido um pouco, que eu acho que tem um ponto que pra gente da Artesol é muito importante e que eu acho que é muito. Oi, Zuzu. Saudades de você. Que pra gente da Artesol é muito importante, mas que eu acho que todo mundo que trabalha com artesanato, né? Todos os artesãos têm que valorizar, que é essa coisa do a gente cria a partir do que se é, sabe? A gente não necessariamente precisa dessa inspiração de fora. Às vezes a gente precisa de instrumentos, ferramenta, ajuda, apoio, sistematização, né? Tipo, várias outras coisas que não são menos importantes, mas que o processo de criação ele é muito valioso quando ele é um processo de valorização do que o grupo já tem, né? E aí eu acho que quem pode falar muito sobre esse processo é a dupla que vem agora. Sérgio e Gilaine, de novo, obrigada por terem falado. É, deixar essa impressão que a Gilaine deixa em mim de pessoa impressionante, sabe? É muito bom te ouvir falar. Gilaine é sempre um impacto bom, assim, sabe? De bom saber que você está na liderança do grupo. É uma técnica muito preciosa e eu acho que o grupo tem muita sorte, assim, de ter você na liderança. Enfim. Mas aí, vou chamar agora a Olivia e o Andy, também pessoas maravilhosas. O Andy, é uma liderança incrível, brilhante. E aí, contem pra gente como é que foi, como é que tá sendo esse processo. Primeiro, de onde A vocês minha são, o que que vocês travou. fazem. Ah, Gravei e voltei. Minha internet não tá lá pronto. essas coisas. Mas é Olivia e o Andy, se acheguem. Oi, pessoal, boa noite, tudo bom? Me escutam bem? Sim, Ai, que bom. O Andy tá por aí? Sim, sim, estou por aqui. Olá, boa noite, pessoal. Cadê? Ah, te achei. Oi. Muitos quadradinhos hoje. Gente, um prazer enorme estar aqui. Vocês estão me ouvindo bem mesmo, né? Que eu não consegui, não deu tempo de chegar em casa, tô num restaurante. Se tiver ruim, eu vou lá pra fora, me falem, mas tá dando pra ouvir. Tranquilo. Perfeito, então tá bom. Prazer enorme estar aqui, já saudosa desse grupo e hoje com tantas pessoas, tantos novos quadradinhos, nessa reunião que a gente tem com frequência, hoje com convidados. Wendy, pensei em começar abrindo com uma apresentação, falando um pouquinho do nosso processo, e aí depois a gente vai para uma Na conversa. O que que esquerda, você ali, depois acha? daquela lixeira. Do lado daquele muro branco Tranquilo. na esquerda. Segue, Tranquilo? Tá, segue. beleza. Eu vou tentar ser bem breve nessa apresentação, porque eu preciso compartilhar a tela, pessoal. Vou tentar ser bem breve, porque acho que o mais interessante, acho que Sérgio e Camila falaram maravilhosamente bem de processo, é até difícil depois dessa, mas acho que o mais interessante aqui é a gente poder compartilhar um pouco, né, Wendy, do que a gente passou, das nossas sensações, mais do que falar de técnica, falar de produto, o importante é a gente compartilhar como é que a gente se sentiu, o que que a gente achou dessa experiência. Então, serei breve, mas só para contextualizar um pouco. É, todo mundo vendo a minha tela? Sim, Sim? Beleza. Então, o nome da nossa coleção é Cartografias do Invisível. Eu sou a Olivia e a Wendy é da Cooperatiban, cooperativa de bordado filé lá de Alagoas, em Barra Nova.
E aí contar um pouco de como funcionou o nosso processo, né? A gente se conheceu online, o que foi o maior desafio, eu acho. Acho que já abrimos com, para mim, o maior desafio. Depois o Enzi pode contar qual foi o dela. Mas para mim foi conhecer e chegar nesse trabalho, nesse processo online, vendo várias carinhas me contando de um universo, de uma técnica muito nova para mim. Então, isso foi um grande desafio à distância, e todo o processo que a gente tinha que conduzir, a criação, modelagem, tudo que a gente teve que fazer online foi, para mim, foi o mais difícil. Mas chegamos nesse momento, primeiro dia, e aí elas foram me contando um pouco da cooperativa de Barra Nova, de Marechal Deodoro, da história do bordado filé. E eu fui fazendo esse primeiro mapa, colocando num grande slide tudo que elas me contavam, como post-its, assim, recados, pequenas cartas da história do bordado filé, da história de Barra Nova. Barra Nova é um terreno, isso me marcou muito, é um território de muita mudança. Ele teve esse nome porque é um território marcado pela mudança. Ele é banhado pelo mar, com duas lagunas grandes, outras menores e muitos manguezais. E de tempos em tempos, de estação em estação, a chuva, a maré, o manguezal, tudo vai mudando, vai dançando. E o que era mangue é inundado pelo mar, e a laguna recebe mais o mar, e onde tinha banco de areia não tem mais. Então, é um território que todo ano muda um pouco, né, Wendy? Foi você que foi me Isso. contando isso. Aham, é verdade. E é por isso que tem esse nome. É, E aí, desse mapa que a gente foi fazendo, eu fui colocando em assuntos diferentes, desde cultura até moda, até música, comida. O que ficou muito, o assunto que a gente mais voltava eram as mudanças, essas mudanças de Barra Nova, é, que todo mundo, a comunidade já estava muito acostumada a viver, mas também as mudanças que eram novidade. Mudanças por conta de um turismo predatório, mudanças por conta de poluição do mar, mudanças por conta de poluição industrial, com isso também uma perda de técnica de filé, mas também de outros artesanatos, de partes da cultura, de não ter mais filezeira, nas varandas, bordando e contando história. Então, elas me contaram muito sobre isso, assim, sobre a vida de antes e a vida de agora, e o que que elas estavam fazendo com isso, com todas essas mudanças que estavam passando. Calma aí que o slide não está passando. Está. Então, eu comecei a pesquisar, né, sobre tudo isso que elas estavam trazendo para mim. Do turismo predatório, da poluição industrial, da especulação imobiliária, do assoreamento das águas, do Siriba, que era um mangue que elas me contaram que sumiu, que é o nome do bairro da cooperativa, se chama Siriba, e foi onde eu fiquei quando eu fui. E não tem mais esse mangue, que era um mangue super especial, com raízes específicas, e o Siriba não existe mais. Com o desaparecimento da agricultura, que agora elas tinham que comprar tudo, antes conseguiam plantar e agora não dá mais. Desaparecimento dos mariscos, muitas delas eram marisqueiras e agora não tem mais. E principalmente contaram bastante também da Braskem, que embora não seja ali do lado, é uma indústria que está poluindo a Laguna de Mundaú, que chega ali, em Barra Nova, e com isso tem o sumiço de peixes, de mariscos, o sururu, que antes era um marisco extremamente consumido lá, ele que antes ele tinha uma casca, uma concha marrom, ele começou a ficar esbranquiçado por conta do sal, e isso foi tudo que eu absorvi antes de chegar em Barra Nova, né? E aí fui para Barra Nova, a gente começou a trabalhar juntas. Elas me passaram tudo que elas fizeram nos últimos anos. A gente foi passando por produto e colocando em um canto na sala o que elas me contavam que dava certo, que vendia bem, que vendia até hoje, que era peça antiga ou peça nova, mas que vendia super bem, que elas gostavam de fazer, faziam bem, que a técnica era tranquila, que todo mundo sabia fazer.
e em um outro canto o que não estava dando certo, o que não tinha vendido bem, o que não saiu legal, ou que tiveram muito trabalho na produção, e a gente foi analisando isso. E fomos vendo o que que todas essas peças, que são essas que vocês estão vendo à direita, muitos jogos americanos, descanso de prato, tinham em comum. E uma das coisas que a É, gente entendeu. Oi. Olivia, não sei se você tá mudando, mas pra gente tá no primeiro slide ainda. Ah, não acredito. Acho que pra todo mundo ficou, né? Tá aparecendo aqui que Sim. meu compartilhamento de tela foi pausado. Peraí. Será que é Tá aí? aparecendo tua tela, só que ela tá na tela inicial do PDF, Então, deixa eu interromper e fazer de novo, porque aqui aparece, seu compartilhamento de tela foi pausado. Eu Vou coloquei você tentar. como co-anfitriã, aí eu acho que agora você consegue compartilhar com mais tranquilidade. Vamos ver. Me disse se deu certo. Vocês estão vendo eu mexendo os slides ou não? Não, ainda não. Tá, então eu vou parar o compartilhamento, vou compartilhar de novo. Vamos tentar. Estão vendo? Sim, Agora estão vendo o segundo slide? agora estamos vendo. Ok. Então, esse aqui foi o segundo slide contando um pouco sobre esse mapa que a gente fez, os assuntos diferentes. Esse aqui foi o terceiro slide, contando um pouco de tudo isso que estava acontecendo em Barra Nova, todas essas mudanças, é, poluição e todas as questões com a Braskem. Esse aqui é o nosso terceiro slide, falando sobre a minha chegada em Barra Nova. é, e as peças que elas me contaram, que eram as peças que estavam dando mais certo. Acho que foi aqui que eu parei. Então, dessas peças, a gente foi entendendo que elas tinham algumas coisas em comum. É, uma delas era que elas eram mais concisas. No outro lado, nas peças que não estavam dando muito certo, ou a gente tinha muita cor e muito ponto, ou então a gente não conseguia ver o que a gente chamou de vazado, que é esse espaço por onde o bordado não passa, mas que também desenha. Então a gente foi entendendo que isso ia ser muito importante para a nossa criação. Primeiro partir desses desenhos que já eram identitários da Cooperartiban, que já tinham a cara delas, o traço delas ali, os pontos que elas gostavam de fazer, mas também entender dentro deles o que que era isso de dar uma secada e conseguir sempre ver a trama. E ver a trama não é necessariamente ver o bordado, mas também ver o vazado, o espaço entre as áreas bordadas. E a gente usou disso para o nosso conceito. Então, Cartografias do Invisível, que é o nome da nossa coleção, parte desse exercício de enxergar os vazios na rede, mas também no território. E de entender que tanto em Barra Nova, tanto no território, quanto no filé, no bordado, o que falta também está desenhando. A gente queria ver a linha fazendo esse desenho. A gente queria ver é, e queria entender que as tramas do bordado se conectam com as tramas do território, com as histórias do território. Os vazios da rede poderiam ser como os deixados por rios desviados, por plantas extintas, por peixes que já não existem mais. A gente queria falar desses vazios que também estavam desenhando, tanto em Barra Nova quanto no bordado. Então, vou mostrar aqui um processo de três peças, rapidinho, só para vocês entenderem um pouco. Poderia falar de quase todas elas, são umas 12 peças. Cada uma delas tem uma história super interessante, mas selecionei três para vocês entenderem um pouco de processo e sem dar spoiler do produto final, ou muito spoiler. Então, o colete Ilha de Santa Rita, a gente tentou fazer o mapa do território e pensar nessas águas que estão correndo e pensar que essa modelagem, esse produto, tinha que estar muito visível, não só o bordado, mas como esses negativos, como esses espaços vazados. Aí a gente partiu desse jogo americano, que elas tinham lá, e aí desenvolvemos algumas aplicações e chegamos
em alguma coisa que a gente gostava de um colete. E aí começamos a desenhar quais poderiam ser as cores, como seria a modelagem dele, até o desenvolvimento final dele. Uma outra, uma outra peça é o lenço marisquinho, onde a gente partiu de um sururu, e aí, a partir de uma adaptação de um ponto que elas já faziam, que é o ponto besourinho, a gente começou a desenhar o nosso marisquinho, para contar essa história desse marisco, do sururu, que antes era marrom e tinha essa casca marrom que a gente via tanto no território, e que agora está desaparecendo, e agora ele aparece claro. Então a gente fez esse lenço tanto no branco, no porcelana, quanto no marrom. E aí a terceira peça que eu queria trazer era também um pouco do processo de ver o que já se perdeu, né? O que está contando história, o que é esse não dito que também está contando história no território e é, na técnica, no bordado, mas que não está mais lá. Então a Wendy tinha essa pesquisa de bordado antigo, então entre algumas folhetins, cadernos, livros antigos de filé, alguns entre russo, francês, português, italiano. A gente foi encontrando esses pontos antigos e em todos eles a gente achou muitas golas e muitos lenços. Então a gente falou, vamos fazer o nosso lenço, a nossa moda. Então a gente pegou e fez um lenço e 3 golas. Essa daqui é a gola Camurim, a gente partiu desse desenho, dessa gola de um folhetim russo, eu acho, e de um jogo americano que elas já tinham lá. E aí pegou esse desenho que elas já tinham, e aí fez ao invés da nossa borboleta, o nosso peixe, o nosso camurim, que é uma outra espécie de peixe, essa de peixe que tinha muito lá na região e que agora está desaparecendo. E fizemos a nossa gola camurim. Então, era isso que eu queria trazer um pouco para vocês, um pouco desse processo e contar como foi, né? Como surgiram essas peças que eu estou muito animada para o lançamento, quero muito mostrar e compartilhar com todo mundo. Mas que a gente combinou aqui entre os grupos que a gente não ia dar muito spoiler, então fica só uma amostrazinha pequena e um pouco do processo. E calma aí, deixa eu ver vocês. Oi, voltei. Acho que era isso que eu queria mostrar, contar um pouco de processo, né? Falar como surge essa coleção e essa bola para o Wendy, que tem muito a dizer. E fico, assim, muito feliz de estar aqui e dizer que eu poderia falar horas desse projeto. Foi uma delícia. Eu já estou morrendo de saudade de Barra Nova, da Wendy, mas também das reuniões da Artsol. Foi um desafio tremendo, mas muito, muito, muito prazeroso e só levo coisas boas. Com você, Wendy. Então, foi muito bom, né? Na verdade, está sendo muito bom participar desse projeto. E eu começo a dizer que o desafio maior, pós e primeiros encontros virtuais, que os primeiros encontros são virtuais, primeiro é passar no edital, né? Como as meninas falaram, o edital é sempre, acho que uma vez por anual, se eu não me engane, agora fugiu a memória, mas passar primeiramente no edital já nos dá nossa, conseguimos, porque a Cooperartiban vem tentando há 3 anos, né? A gente tentou na primeira edição, porque eu costumo dizer que eu sou papa edital, não pode cair um edital que eu estou correndo atrás para ver se a gente é habilitada. E a segunda é romper algo entre design e artesanato, né? Design e artesão. Porque por onde a gente passa, não sei os demais aqui presentes, mas, poxa, o design bem, entra na comunidade e bem falado pelo Sérgio, e bem representado aí pelo Sérgio Matos,
entra na comunidade, faz o seu trabalho e nem sequer faz um créditozinho sobre quem é essa comunidade, onde é que ela está, quem é esse artesão. Então, a gente constrói uma ruptura, né, entre o profissional, designer e o artesão, e depois a gente desconstrói, né, porque quando a gente passou nesse edital, ó, é um lab. Então, como é que é esse lab? Não, ele vem, já vem com tudo pronto, não, e a gente constrói juntos, né? E a gente constrói juntos muito do que a Camila falou, muito do que o Sérgio falou, muito do que a Olivia falou, a gente constrói juntos dentro do nosso território e constrói juntos a partir do que a gente já faz, né? Tá tudo lá posto, a gente só vai abrir os horizontes, né? Abrilhantar os olhos. Poxa, por que a gente não pensou isso? E por que a gente não desenvolveu isso? Tá tudo a gente está tão acostumado como artesão, e como a nossa colega acho que foi do Artesê falou, a gente está tão acostumado a, de geração a geração, a repetir os pontos, a repetir os produtos, e quando a gente tem essa ruptura, né? Algumas sentem, outras dizem, opa, que massa! Isso é muito bom, porque quando a gente constrói em cima do que a gente já faz, sem perder a nossa tradição, sem perder a nossa identidade, a gente também repagina, tipo assim, uma peça que a gente levaria 40 horas e ganharia, vou só dar exemplo, R$ 10, a gente constrói uma peça de 2 horas e ganha R$ 100. Então, isso é maravilhoso. E quando a gente começa a ver que isso é possível, a gente começa a valorizar o nosso trabalho quanto artesão. Um desafio também, que eu até falei para as meninas no primeiro encontro, e nosso encontro foi marcado pela presença da Aninha também, lá foi, poxa, já? Como assim? Vocês chegam tão rápido, faz um turbilhão de ideias aqui, faz a cabeça da gente fazer vrum, 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 porque é uma imersão muito grande. Assim, é uma imersão muito grande e a gente leva essa imersão para casa. A gente chegava na cooperativa 8 horas, 9 horas da manhã, a gente saía 19, 20 horas, fazia comidinha, fazia jantinha, fazia lanche, e assim, a gente só ia, não, a gente tem que aproveitar o máximo, sugar o máximo essas meninas aqui, para que a gente desse conta desse resultado tão lindo, né, tão importante que ficou. A gente vai conseguir criar 10 peças, 3 peças, a gente conseguiria criar mais. Mas mesmo assim, uma das coisas que eu falei foi que o primeiro encontro poderia ser mais dias, né? Então, o desafio é poucos dias para o primeiro encontro. Eu acho que o segundo encontro ele já está mais, ele já está mais encaminhado, né? Porque assim, a gente tem um primeiro encontro, depois eu acho que depois de 3 meses a gente tem um segundo encontro para rever e tal. Mas assim, eu digo para vocês que é uma experiência fantástica, fantástica. A gente rompe essa barreira, né, que do profissional design com o artesão, a gente prospecta algo novo, a gente, as mais senhorinhas da cooperativa, elas conseguem ter uma visão melhor de que não dá para ficar repetindo sempre as mesmas peças, sempre os mesmos pontos. A história do Marisquinho foi muito interessante, porque, como a Olivia falou, o ponto Marisquinho, que a gente deu o nome, o ponto, exatamente pelo que a Olivia falou, né? Pela, o, pela extração do sururu e por essa, esqueci, escassez dele aqui na região. Então, o Marisquinho, ele ele já era o ponto Besourinho, mas que ele percorre um caminho que o Besourinho não percorre. E aí vocês vão ter que entender depois, né? Porque também não dá para dar tudo assim para
E é muito isso. Então, assim, a gente, quanto mulheres da Cooperartiban, só tem a agradecer. Esse ano tem sido positivo, graças a Deus, para nós, né? E assim, a Artisol, desde que a Artisol entrou nas nossas vidas, tem sido um diferencial muito grande e muito importante. E eu acho que é isso. Eu acho que é isso, pessoal. Muito grata. Muito bem. Obrigada, Wendy. Obrigada, Lívia. Obrigada, Sérgio. Obrigada, Gilaine, que eu não tinha agradecido. Esse ano, né, Wendy, vocês lançaram o livro aqui em São Paulo com a gente, inauguraram a nova sede aí no meio do turbilhão do Lab e agora estão lançando o Lab. É realmente um ano de muitas realizações, né? Isso. É, Gente, queria comentar um pouquinho, complementar a fala de vocês, sobre a seleção, né? Como foi a seleção, porque como hoje é um papo aberto, não só para quem faz parte da rede Artesol, mas também para quem está fora da rede, para conhecer, que vocês falaram da seleção do Lab, né? A Ana falou no começo, vocês também comentaram. A seleção do Lab é feita através de um edital aberto para os artesãos da rede Artesol, para as associações ou cooperativas, coletivos, né? Não necessariamente formalizados, mas coletivos. A gente tem uma série de pré-requisitos. É uma seleção bem difícil, né? Acho que a gente considera também bem difícil, porque precisa ter capacidade produtiva, precisa estar estruturada, precisa ter uma série de pré-requisitos também é, da regularização, né? Emissão de nota fiscal, enfim, os coletivos já precisam ter isso pronto para receber esse programa do Lab. E a partir do momento que vocês recebem o programa do Lab, né, ele tem a duração, processo de seleção até a entrega final é quase um ano, mas o desenvolvimento junto com os designers é um pouco mais de 6 meses. E, e é isso, assim, é um programa que a gente tem muito, muito carinho e talvez seja o trabalho mais desafiador que a gente faz na rede, né? Todo mundo que participou. É muito desafiador, é muito desafiador. O limite do tempo é pouco tempo, de fato, é muita coisa para fazer e, e a gente quer dar conta de tudo também, né? De fazer dar um caldo mesmo para esse programa. E agora a gente inventou mais uma coisa esse ano que não teve nos outros anos, que agora eu vou contar para vocês também. É, Primeiro, duas coisas novas, né? A gente lançou pela primeira vez, isso é novidade na Artesol. Pela primeira vez a gente lançou um curso. E esse curso, ele tem artesanato, E pontes e processos. Ele é um curso promovido com o olhar para os profissionais designers. Ele não é assim, porque a gente tem muito conteúdo, a gente tem um curso de criação de produto para os artesãos. No nosso CAIS, é um curso livre, gratuito, com certificado, e ele tem um olhar mais voltado para os artesãos. Esse curso que a gente está lançando agora é para os profissionais designer. Óbvio que todos os artesãos estão convidados também, mas a gente entendeu essa necessidade, essa demanda, a partir também do Lab, né? A seleção dos designers também foi feita por edital, e a gente teve mais de 70 profissionais inscritos, então, para escolher esses três preciosos que falaram com vocês hoje, foi, foi muito, assim, muita coisa foi considerada, e a gente tem certeza que foram os melhores profissionais selecionados, assim, a gente está muito feliz com as entregas. E a partir dessa, né, dessa procura de tudo isso, a gente pensou, vamos oferecer um curso com os profissionais que já trabalharam com a Artesol ao longo dos anos e alguns novos aí que a gente está trazendo, as novidades. São profissionais que atuam há muito tempo na área, designers,
que atua há muito tempo na área, que a gente admira muito, que para além de trabalharem nesse setor, né, nesse encontro entre design e artesanato, eles refletem muito sobre isso. Então, não sei, acho que dá tempo, né, Ana, da gente ler, apresentar aqui o programa rapidinho. Peraí, só deixa eu abrir aqui. Ana, enquanto eu abro, você quer falar alguma coisa também? Vou abrindo aqui. Não, eu acho que responder algumas perguntas que estão no chat, só porque eu estou respondendo pelo chat, mas não só aqui. É, a Jacimara falou vontade de quero mais, que rica essa reunião, muito aprendizado. Que bom que você está aqui com a gente, Jacimara. A Cris falou, deu saudade do Lab nas Rendeiras da Vila. Pra gente também deu, Cris. A Cris, ela é de um grupo que participou do Lab no primeiro ano, que são a Associação de Rendeiras da Vila de Ponta Negra, no Rio Grande do Norte. Foi um processo bem bonito também. Outra pessoa perguntou: gostaria tanto de participar do programa, uma dúvida, poderia participar de um grupo que não seja da minha região? É, a Eloja Arte e Mimo. Os grupos que participam do Lab, em geral, são associações ou grupos produtivos que estão na mesma região e que são membros da rede Artesol. Esses são dois critérios importantes, assim. Então, não sei se responde a sua pergunta, mas talvez não. A Nina falou, muito rica todas as experiências. E a Cláudia perguntou como o nosso grupo poderia conseguir promover ou criar uma coleção. Aí eu tô respondendo aqui para Cláudia, mas para todo mundo também. Ano que vem provavelmente tem Lab de novo, a gente ainda não estabeleceu o formato do programa, mas aí assim que a gente estabelecer, a gente lança o edital, os membros da rede Artesol se inscrevem para participar, aí a gente seleciona, enfim. Mas isso vai ser no início do ano que vem. Mas aí tem essas duas coisas importantes que a Helena falou, que é ser um membro coletivo e ser membro da rede Artesol, porque a gente trabalha com esses dois critérios. Boa. Vai lá, Helena, apresenta esse curso lindo aí. Estava no mudo. Bom, o curso ele tem formato online, são 5 encontros. A gente quis fazer algo para realmente, sendo o primeiro curso, né, ser mais abrangente possível. Fora de São Paulo, onde é a sede da Artesol, e para a gente reunir também todos os profissionais que está cada um num canto. Esse curso, a inscrição dele é pelo Simpla. É, vai ser durante o mês de novembro, então tem as datas aqui, né, do dia 6 até o dia 19, são dias picados, porque todas as aulas têm mais de um professor, então a gente teve que fechar as agendas de todo mundo para combinar, e eu vou mostrar para vocês já já. O valor da inscrição é R$ 290, com as taxas fica 319 pelo Simpla. E esse curso, para além de ampliar a discussão sobre esse encontro entre design e artesanato, ele é uma forma da gente financiar a vinda desses queridos que falaram hoje, os designers e as artesãs, para um evento de lançamento que vai acontecer em dezembro aqui em São Paulo. Então, essa também é uma novidade desse ano, da gente trazer todo mundo que participou do Lab para fazer essa conversa presencial aqui em São Paulo, essa conversa que a gente está tendo hoje com vocês, fazer essa conversa presencial com o lançamento, com a apresentação das peças, do processo, discutir, né, colocar isso é, em roda, porque é um processo muito rico, né, como vocês estão vendo aqui. Então, bom, vou falar rapidinho aqui. A gente tem primeiro encontro, estratégias criativas e co-design ou co-criação, que é essa criação que é feita em conjunto. E os convidados são o Álbio Nascimento, que é da Origem Comum, um projeto de Portugal. Eu conheci o Álbio em Portugal, já acompanhava o trabalho dele aqui do Brasil. E assim, eu fiquei apaixonada pela Origem Comum.
E é um projeto muito interessante, é muito legal a gente ver ter essa perspectiva também de outro país que está trabalhando dessa forma. E a Paula Dib, que é uma designer que também é parceira da Artesol, assim, mas acho que uns 15 anos que a Paula já trabalha em projetos com a gente, tem um trabalho belíssimo. Segundo encontro é estratégias de marca e narrativas contemporâneas, aí olhando para a moda especificamente, a gente traz a Celina Issa, que é a criadora da Catarina Mina, a Lu Azevedo da Morada e o Antônio Castro da Foz. São três marcas que têm se destacado muito no cenário nacional, e tem um trabalho muito ético e muito respeitoso e uma parceria de longo prazo com longo prazo não, é que eu digo de continuidade com as artesãs que eles trabalham e divulgam tudo. Terceiro encontro é design estratégico para o artesanato, com a Renata Mendes, que é uma das organizadoras do curso também. Também é uma parcerona, assim, há muitos anos, professora do Instituto Europeu de Design, tem muita experiência na área, maravilhosas, assim. Eu sou suspeita, né? Porque eu que convidei todo mundo. O quarto e o quinto encontro vai ser para falar do Lab. E a gente vai discutir as metodologias, os processos, e todos os designers que já participaram até hoje vão apresentar do ponto de vista deles, né, esse trabalho. Então, como eu falei, é um curso olhando para esses profissionais da área de design, mas ele também é aberto para os artesãos. E a notícia boa é que, deixa eu parar aqui. Ah, sim, ó. 5 encontros, 2 horas cada, público-alvo, estudantes, designers, artesãos, pesquisadores e interessados nas relações entre design e artesanato. A gente tem só 60 vagas para esse curso e já foram preenchidas 37. A gente lançou ele há uma semana e pouquinho, né, Ana? Que a gente lançou, já está mais da metade preenchida, o que é maravilhoso, porque significa que teremos evento em São Paulo, então vocês se preparem para esse encontro. E aí, agora eu vou dar boa notícia. Então, muitas boas notícias hoje. Mas a gente conseguiu liberar para todos os artesãos da rede que têm interesse em participar do curso uma bolsa 100% gratuita para vocês, com cupom. Então, a gente vai mandar essa semana um link para vocês se inscreverem não, para preencher um formulário. E essa gratuidade, ela é exclusiva para artesãos da rede Artesol, porque a gente tem muitos, são mais de 500 membros dentro da rede, então a gente vai privilegiar essa relação que a gente tem de, de confiança e de crescimento mútuo. Então, esse desconto ele é exclusivo para membros da rede Artesol e a gente vai encaminhar para vocês pelos nossos grupos, para vocês preencherem o formulário, quem tiver interesse, e aí vai passar o código para vocês se inscreverem no curso com desconto. Tô vendo aqui, sim, precisa ser membro da rede. Sim. É um presente que a gente está dando, a gente conseguiu viabilizar, porque a gente queria muito que todos pudessem participar, mas a gente, infelizmente, não consegue abrir para todo mundo, porque a sala tem limites de presença, né? Mesmo que seja online. Sim. Então é isso, Aninha. Não, acho que é um fechamento bem bonito, assim. Eu vou responder a loja Arte Mimo rapidamente. Todo ano a gente faz um edital de seleção de novos membros para membros artesãos, membros lojistas e instituições culturais, instituições de fomento. A gente trabalha com a base conceitual do artesanato brasileiro, então todos os membros estão enquadrados dentro da base
E aí a gente tem vagas limitadas anualmente também, então a gente sempre faz uma seleção atendendo aos critérios que a gente elege de povos, comunidades tradicionais, artesanato tradicional, artesanato de matriz cultural, representatividade territorial, enfim. Então, no ano que vem, a gente vai lançar edital para os novos membros, e aí você pode se inscrever. E a gente vai ficar feliz em avaliar sua inscrição também. Mas bem, a gente está falando sobre. A gente falou sobre vários processos seletivos aqui, e a gente tem essas coisas de é, tentar incluir todo mundo, mas eu acho que a gente tem que falar também sobre dar oportunidade para quem a gente vê que no artesanato tem menos oportunidade, né? Que muitas vezes são os artesãos, são os grupos que estão mais distantes dos grandes centros, são os grupos que têm mais dificuldade de acesso a uma logística, enfim. Então, estando trabalhando há tanto tempo com artesanato, eu acho que nós da equipe a gente consegue, e pela instituição mesmo, a gente consegue fazer essas escolhas tentando tentando distribuir essas oportunidades, digamos assim, para quem a gente reconhece que tem tido menos acesso a elas durante o tempo. É, E aí o Lab, fechando, né? Eu acho que isso sobre as oportunidades, a gente tenta, na relação entre o design e o artesanato, justamente conseguir valorizar os saberes, as técnicas, os conhecimentos dos artesãos, que em geral têm menos acesso a conhecimento sobre esse formato mais tradicional do designer, né? Então, eu acho que no Lab, o Andy comentou sobre isso, a gente tenta mexer um pouco esse papel do que é o designer e do que são os artesãos, no sentido de colocar as coisas um pouco mais ali par a par, para que a partir desse diálogo, onde cada um, a partir do seu lugar, a partir da sua formação, a partir da sua tradição e dos seus conhecimentos, consigam produzir produtos ou, enfim, consigam produzir muitas vezes uma outra relação com aquilo que se faz. Então, eu acho que para quem é profissional, posso falar de mim, né? Trabalhar e estar com vocês em Barra Nova, que foi o grupo a Cooperartiban, para mim me mudou muito, né? Entender essa relação que o artesanato necessariamente tem com o território, enfim, essa relação que tem com as mudanças, o quanto uma coleção ela pode ser um manifesto, sabe? Porque eu acho que o artesanato muitas vezes mas conseguir dizer isso, o quanto através daquilo que a gente faz, a gente manifesta o nosso amor, a gente manifesta o nosso desejo de continuidade, mas a gente também manifesta a nossa insatisfação pelas coisas que se foram, sabe? E como que a gente faz para perpetuá-las? Como que a gente faz para mantê-las? E ressignificar, enfim. Então, eu acho que esse lab teve muito a ver com isso. Eu queria de novo agradecer aos designers, eh, Olivia, Sérgio, Camila, que são profissionais extremamente respeitosos, competentes, mas que têm esse carinho, esse tato, tiveram e estão tendo ainda, né? E queria muito agradecer a disponibilidade dos grupos também. Então, o Andy deu um grande abraço em todas as artesãs da Cooperartiban, porque é um processo que mexe em muitas coisas internas também, né? Mexe com relações no grupo, mexe com confiança, mexe, né? Assim, mexe muito. Então, agradecer o Andy, dê meu super abraço em todas as artesãs de Cooperatiban. Eu acho que a Bárbara caiu, porque ela falou que caiu a internet, mas deixar registrado também. Um abraço para a Bárbara e todas as artesãs da Chitarte. E eu acho que Gilane também caiu, mas deixar registrado um abraço para todas as artesãs da TC Arte. Dizer que o trabalho que vocês fazem é muito importante, que merece ser muito valorizado e que a gente trabalha dentro do Lab para que essa valorização aconteça. É, de um jeito que seja massa, que seja respeitoso e que vocês consigam contar suas histórias, né? Que eu acho que é isso. É, Alguém queria falar mais alguma coisa?
Alguém queria dar uma palavrinha? Senão a gente vai encerrando, que já deu o nosso tempo. Wendy, lendo comentários. Importante esse entendimento do respeito com os territórios. Sim. Boa. Luciana perguntou: quando será a apresentação dessas coleções em São Paulo? O que todo mundo quer saber. Vai ser no início de dezembro. A gente vai divulgar em breve, enfim. Mas é isso. Quem puder estar presencialmente para conhecer essas pessoas maravilhosas, venham, vai ser muito legal. Mas a gente vai divulgar o calendário assim do lançamento presencial em breve. É isso, gente. Isso aí. Então, pronto. Eu Muito só bom. queria colaborar um pouquinho. Fala, meu Aí eu de amor. novo. Fale. Assim, para dizer para as que não são do Lábio da Arte Sol, façam parte, sejam membro, acompanhem, né? Assim, mesmo, eu acho que mesmo quem não é membro pode participar do não, é aqueles cursos, eu esqueci agora o nome O CAIS. dos cursos online. O CAIS, sim, então, gratidão pela oportunidade de absorver tanto conhecimento, né? Que vocês sempre propõem coisas boas para nós artesãos. E gratidão, Olivia, que está ainda conosco, né? Eu acho que todos os designers se tornaram mais um membro da Cooperartiban, ou dos grupos que acompanharam. E assim, as portas da Cooperartiban estão sempre abertas. Gratidão. Obrigada, pessoal. Acompanhem os próximos capítulos. Participem do curso. E a gente se vê aqui. Já já. Beijo. Beijo, meu povo.